e visando também a segurança de todos, visto a situação que a Zona da Mata Mineira vem enfrentando, principalmente Juiz de Fora. Espero que vocês e os familiares de vocês estejam todos bem e seguros. Em Juiz de Fora, nesse momento, já choveu um pouco, tem armado bastante chuva. Se porventura houver piora da chuva e queda de energia ou sinal de internet, eu estaria avisando, né? Caso eu caia, eu estaria avisando as líderes de turma, pedindo para repassar para vocês, pelo Comunix, e a gente continua na outra semana, tá? Eu espero que não. Não estou com a proposta muito prolongada hoje, a proposta é de terminarmos a aula 01 de abordagens tradicionais das teorias administrativas e gerenciais de onde paramos, tá? Nós fomos até o slide 20, então nós vamos continuar a partir do slide 21 da aula 01. Peço, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida para retirar, que ligue o áudio, porque eu não consigo ver mensagem escrita enquanto eu estiver falando, tá? Se escrever do lado, eu só consigo responder ao final ou no momento que eu der pausa, tá bem? Tá aparecendo para vocês o material? Às vezes, em algum momento, pode sumir também a apresentação, tá? Caso isso aconteça, sinalize para mim por áudio também, fazendo um favor, tá? Na última aula, que antecedeu ao feriado Carnaval, né, estávamos falando sobre a primeira teoria, a teoria da administração científica de Taylor, conhecida como Taylorismo. E aí ficou faltando só o finalzinho dela, que são as amarrações em relação a o que a enfermagem aproveita disso, tá? A divisão hierárquica dentro do processo de trabalho da enfermagem é considerada rígida, sendo um traço importante das teorias administrativas que a enfermagem bebeu da fonte e mantém isso até hoje. É uma característica provinda do Taylorismo pela enfermagem, sendo uma valorização do como fazer e do porquê fazer, especificada através dos manuais de normas, rotinas e procedimentos técnicos que descrevem detalhadamente cada passo a ser seguido nas atividades envolvidas. A enfermagem bebe muito dessa fonte, né? Tanto na organização de hierarquias, para além do só enfermeiro e técnico, né? Várias estratificações hierárquicas dentro da própria categoria do enfermeiro, né? Como a liderança do setor, coordenadores, responsáveis técnicos, diretores de enfermagem, membros de comissões específicas, os quais vão possuir poder hierárquico diverso dentro da organização do serviço de saúde. E o processo de valorização do como fazer e do porquê fazer, né, de acordo com a nossa organização rígida de criação de protocolos, de manuais e de normas, onde todo e qualquer procedimento que a gente vá fazer, ele não pode ser realizado de forma empírica, e sim de acordo, né, com documentos fontes, documentos que respaldam esse processo de trabalho. E isso é uma recomendação advinda da teoria de Taylor, que a gente mantém como uma necessidade, como um processo constituinte da profissão enfermagem. Tá? A teoria preconizava a divisão do trabalho, a especialização do operário e a padronização das atividades para se obter eficiência em nível operacional e assim aumentar a produção, que é o foco na tarefa, né? A característica de Taylor é o foco na tarefa, com aumento de produção, divisão do trabalho, com especialização do operário e as atividades padronizadas de quem faz o quê, visando maior eficiência. Na enfermagem não temos diferença disso nenhuma, a não ser não utilizar a nomenclatura operário para os profissionais de enfermagem. Mas nós somos a engrenagem que move os serviços de saúde, né? Somos os profissionais que se fazem presente em sua maioria, a gente é maior do que qualquer outra categoria, e a gente está de forma transversal em toda e qualquer atividade hospitalar, com muita divisão do trabalho, com uma demanda cada vez maior que a gente se especialize, né? Hoje já é uma demanda que antes mesmo de você se formar
para que você ingresse no mercado de trabalho, que você já tenha concluído alguma especialização ou já esteja fazendo uma pós-graduação. O que de 10 anos para trás, né, a especialização era algo que o profissional buscava um tempo depois de formado, já trabalhando, para ganhar o título de especialista naquela área que ele está trabalhando e que ele ganhou gosto. Hoje teve uma inversão total, onde cada vez mais cedo, mais precoce, urge essa necessidade que a gente se especialize. Alguns pontos importantes da influência dessa teoria na enfermagem. A prática da enfermagem, nós temos uma preocupação com regras e normas exorbitante. Na verdade, né, já é cobrado pelas próprias altas gestão das instituições de saúde, dos sistemas de saúde, seja ele público ou privado, que a enfermagem seja quem dê o maior exemplo. Além de seguir regras e normas, a gente também, muitas das vezes, é corresponsável pelo segmento disso pelos demais profissionais. Em todas as realidades, né, é meio que indiretamente cobrado, né, que seja os profissionais de enfermagem, principalmente a figura do enfermeiro, que seja aquele que, por exemplo, além de, desde uma regra básica como a NR32, de não utilizar adorno, que os profissionais de enfermagem não usem, que sejam eles a cobrar que o adorno não seja usado por profissionais médicos e de outra categoria também. Divisão do trabalho da enfermagem, né? Especialização dos membros nas tarefas de competências, né? E aí com escalas de atribuições bem definidas e até competências técnicas e científicas definidas por respectivo código de ética, né? Entre enfermeiros, técnicos e os antigos auxiliares, ainda temos alguns que atuam, né? Como uma forma de nortear a prática de enfermagem, fazer uma divisão social do que é procedimento restrito do enfermeiro, do que é procedimento que pode ser delegado ao técnico e de quais procedimentos pode ser delegado ao auxiliar, caso ainda o possua no cenário de trabalho. Em relação ao método de trabalho funcional, né, funcionalista, que a enfermagem se esteia, né, cada membro da equipe de enfermagem tem sua tarefa que precisa ser contextualizada e individualizada. Nós fazemos isso muito pela escala de atribuição, né? Pela organização dentro daquele mês, né? Uma definição prévia do enfermeiro, por exemplo, qual técnico de enfermagem vai ficar responsável por devolver o expurgo naquele mês, qual profissional é responsável por pedir o material da central de material esterilizado, né? Quem é o profissional que vai buscar algum equipamento em outro setor, algum medicamento na farmácia, né? Isso é um método funcionalista. Posto esses pontos em comum, nós temos algumas críticas também ao trabalho de Taylor enquanto profissionais da enfermagem, né? Primeiro, é um caráter mecanicista, né? O homem, o profissional, visto apenas como uma peça de engrenagem, né? Uma peça funcional do trabalho em busca da eficiência, não sendo pensado enquanto pessoa humana, enquanto trabalhador. O impasse entre a especialização do trabalho como um fator de produção, né? Uma ideia de que eu preciso ser especialista naquele campo para eu trabalhar melhor e eu produzir melhor, o que nem sempre é uma verdade. Uma necessidade de desenvolvimento do indivíduo como um ser social sujeito às influências do grupo, né? Onde por mais que eu trate essa pessoa, esse profissional como uma peça de engrenagem, ele é um ser social e ele é altamente influenciável sobre a forma que o grupo que ele está inserido se comporta e pensa a respeito da instituição, do processo de trabalho. Adoção de uma teoria essencialmente preventiva, que possui nome, preceito, regra e ordem, e normativa, né, com muitas normas a serem seguidas. E isso, com o passar do tempo e dos anos, vai se tornando maçante, repetitivo, né, e desgastante enquanto processo de trabalho. Outro ponto importante é que a teoria não envolve as pessoas nas decisões, e por as pessoas não fazerem parte das decisões, gera muito absenteísmo. A pessoa não se sente fazendo parte, ela não se posiciona, ela não coloca suas opiniões, e ela começa a ir deixando cada vez mais de lado e fazendo o mínimo, né? Gerando assim absenteísmo.
teoria pode ser considerada o maior inimigo do trabalhador, que contribui para o aumento da produtividade e a eliminação do desperdício, com enfoque totalmente no patrão. Então, o trabalhador não se sente representado e nem influenciado a se manter naquele processo. Ele não se sente valorado e não vai vestir a camisa da empresa nunca. Apenas um desgaste por cobrança, cobrança e cobrança cada vez mais a respeito do processo de trabalho. Alguns outros colaboradores de Taylor que contribuem com a teoria, né? Nós temos o Emerson, que trouxe para nós a questão da seleção e do treinamento, regras para como selecionar novos profissionais, como organizar qual profissional deve atuar no centro cirúrgico, na UTI, por exemplo, e a necessidade de treinamento como uma demanda constante de ações de educação em saúde para que esse profissional seja treinado e saiba, de fato, executar todas as tarefas relativas àquele setor, àquele campo de atuação. Frank e Gilbert trouxeram a questão da técnica de simbolização do trabalho. A partir dele surgiram os fluxogramas, né, as formas de organizar os fluxos assistenciais, né, um processo imaginário para que cada profissional consiga visualizar através de modelos em que eu consiga ver os caminhos a serem seguidos. Por exemplo, quando um paciente chega no hospital para fazer uma cirurgia eletiva, qual é a porta de entrada desse usuário, né? Ele chega por qual recepção do hospital, né? Ele passa pela recepção, depois ele entra pela porta de urgência, ele aguarda leito na enfermaria pré-cirúrgica, depois é conferido o mapa de cirurgia, depois ele passa pelo centro cirúrgico para se operar. Se precisar de leito de UTI, esse leito já vai estar reservado e será ocupado. Se não precisar, ele volta para a enfermaria. Como é o processo de alta? Tudo isso nós chamamos de fluxograma, tá? Henry Gantt trouxe para nós a questão do gráfico de Gantt, que é o cronograma. O cronograma nada mais é do que uma outra forma de simbolização, onde eu faço uma programação. Por exemplo, o plano de ensino de uma disciplina, né? A organização de qual dia será trabalhado qual temática, nós chamamos isso de cronograma, e a enfermagem bebe muito dessa fonte, usa muito enquanto processo de trabalho. Meu comprimido. Hugo Monsterberg trouxe para nós a inserção de técnicas psicológicas de seleção de pessoal. Isso cada vez mais é valorado, né, incentivado, né? Na nossa realidade juiz-forana, quase todas as instituições de saúde, ao contratar, né, ao fazer processo seletivo para novos profissionais, né, tem entre as etapas uma avaliação psicológica, um momento com o psicólogo, enquanto etapa desse processo seletivo para avaliar, né, condições psicoemocionais para que essa pessoa atue ali naquela instituição, lide com algumas questões específicas vinculadas àquele setor, como, por exemplo, o setor de oncologia, o setor de terapia intensiva e assim por diante. Henry Ford, um pouco divergente em relação ao que Taylor predizia, apesar dele ser da mesma época e um contemporâneo dele, mas ele tinha ideias próprias, ideias e teorias próprias a respeito da administração. E aí ele trouxe algumas coisas que nenhum dos outros falavam, mas de certo modo foi incorporado ao processo de administração científica das instituições de saúde. Primeiro, a participação acionária dos trabalhadores na empresa, a possibilidade de que trabalhadores que ascendam a cargos mais altos na empresa possa também, ao longo dos anos, ir comprando ações, se tornando acionista daquela empresa e, em diferentes graus, né, se tornando um pouco dono também e, assim, participando mais das decisões naquela instituição. O estabelecimento de uma jornada de trabalho mínima de 8 horas, né, isso enquanto regra geral do capitalismo, né,
Agora E a enfermagem bebe um pouco dessa fonte, além da questão dos plantões de 12 horas, né? já foram liberadas. A definição de princípios de especialização de tarefa como forma de permitir a produção em massa, né? Então, ele trouxe algumas regras, algumas sugestões para reconhecimento de uma especialização e não apenas a apresentação de uma comprovação de um certificado de que fez especialização em determinada área, mas uma avaliação criteriosa sobre a forma de atuação ali também. Nossa Senhora. Bom, encerramos aqui Taylorismo. Aí eu deixo aberto nesse minuto se alguém tem alguma dúvida do que foi falado na outra aula ou hoje sobre essa teoria, que é uma das, se não a mais importante para nós na enfermagem, na administração e enfermagem. E se tiver alguma dúvida, a gente já tira nesse momento, antes de ir para a próxima teoria. Pode ser por áudio ou podem escrever também. Tia Barbosa também. Oi, Sérgio Matias. Vou entender o silêncio como não há dúvida, tá? E vou seguir para a próxima teoria, então. A teoria clássica, a próxima teoria, né? A proposta por Henri Fayol, que é esse cara aqui, né? Ele é considerado o pai da teoria clássica da administração. As farmácias até no teto deu Então, logo após a administração científica, veio a teoria clássica da administração. Uma das grandes falas dele em suas obras, que também são muitas, conceber um plano e assegurar-lhe o sucesso é uma das mais vivas satisfações que um homem inteligente pode experimentar. Ele era considerado um grande sábio da época, né? Ele focava muito sobre a questão de um bom planejamento e não ser só uma ideia solta, mas que tenha um plano completo de forma a garantir que esse plano seja colocado em prática, que ele apresente resultados satisfatórios e seja considerado um sucesso, um êxito de verdade. E justamente por essa expertise dele, esse enfoque maior em relação ao planejamento e à seguridade para que ele chegasse ao sucesso, né? Ele é a única teoria de administração que ela é referenciada na nossa lei do exercício profissional. Tá? Administrar é prever, comandar, controlar, coordenar e organizar. Estes verbos figuram sobre a nossa lei do exercício profissional, que são verbos do dia a dia da atuação do enfermeiro. Tá? Ele prescreveu esse termo como funções da gerência. Prever, comandar, controlar, coordenar e organizar. Ele era um engenheiro francês, no período de 1841 a 1925, contemporâneo de Taylor, veio da mesma época, né? Foi uma teoria criada quase que paralela dele, tá? Ele defendia a necessidade da criação de uma escola de processos administrativos, que lá na França foi denominado escolas de chefe e funcionou por um período, essas escolas de chefes, né, que nada mais era do que um processo de ensino, de treinar as pessoas a serem administradores, de ensinar competências e habilidades para que essas pessoas pudessem se desenvolver enquanto administradores. Tá? Um bocado de saliva para você engolir para melhorar. Segundo ele, a administração tem que ter um caráter prescritivo e impositivo. O administrador ele tem que prescrever, ditar, dizer como as coisas devem acontecer e de que forma isso deve acontecer. Como é que vai? E isso precisa ser imposto aos subordinados, precisa ser prescrito e supervisionado para garantir que assegurar que essa prescrição esteja sendo feita. Por exemplo, a prescrição da forma como vai ser realizada a troca dos curativos ortopédicos em uma enfermaria de ortopedia, pós-operatória de ortopedia, né? E aí, se eu crio um POP, um protocolo, que padronize a forma como vai ser dado o banho, a forma como vai ser trocado o curativo no pós-banho,
Com que produto eu vou Tá bom, fazer então todo dia. a antisepsia, né, dessa pele, se eu vou utilizar, né, soro fisiológico 0,9% morno, a qual temperatura, né, se eu vou utilizar algum produto que Todos os faça um dois trabalham na processo academia? de desinfecção da pele, como, por exemplo, um Você é PHMP deles? por 10 minutos sobre aquela pele, e com que eu vou cobrir aquela ferida, né? Por Próximo exemplo, com a gase 4 deles. e E o Ayrton estéreo trabalha mais com... cobertura de fita Ah, tá. microporosa, isso tem que estar na prescrição, tem que estar no protocolo institucional, tem que ser treinado e orientado aos profissionais de como fazer, e tem que ser cobrado para garantir que ele seja feito. Então, a ênfase desse aqui também é eficiência. Eficiência ela é uma palavra que cabe nas duas teorias, tanto no Taylorismo como no Faylorismo. Mas a ênfase aqui do Fayol não é pela divisão de tarefas, e sim pela organização. É uma eficiência de organização, pela adoção de uma estrutura adequada, buscando garantir eficiência. Eu vou ter máxima eficiência se eu tiver uma organização plena, sem erros, e uma estrutura adequada para que o processo de trabalho aconteça. Não adianta ter um protocolo bem descrito, bem definido, sobre como vai realizar um curativo cirúrgico ortopédico, por exemplo, se eu não tiver a infraestrutura adequada, não tiver o material que está lá no protocolo disponível em quantidade adequada para que os profissionais utilizem. Falei, rapaz. Fayol acreditava que o sucesso de uma empresa poderia ser atingido através de um sistema administrativo, um sistema de administração. Então, ele prezava muito uma organização sistemática de administração, de como cada membro, cada pessoa que ali atua, qual o papel que ele vai ocupar, desempenhar dentro desse sistema. E aí, segundo ele, toda empresa pode ser dividida em 6 funções. Isso aqui também faz parte da estrutura organizacional de qualquer empresa hoje no mundo, tá? Que são funções técnicas, comerciais, financeiros, contábeis, segurança e administrativo. A função técnica é aquela que de fato vai produzir bens e serviços, né? O corpo de enfermagem da assistência, o enfermeiro assistencial e o técnico de enfermagem estaria nessa função, a função técnica, né? Funções comerciais, é aquela que faz a compra, a venda, a troca do produto, né? A função financeira, aquele que faz a gerência e a procura de capitais, de novos investimentos, novos acordos, novos planos, né? A função contábil, aquele que faz o registro, os balanços, os custos e as estatísticas de previsão da instituição. A função de segurança, aquele que faz a proteção e a preservação dos bens e das pessoas, né? A medicina do trabalho intra-hospitalar, né, seria esse item. Função administrativa, aqueles que coordenam e sincronizam as demais funções da empresa, que vai desde aqui poderia se encaixar a questão da direção clínica, dos coordenadores, da responsabilidade técnica institucional. Então, segundo o Fayol, a empresa pode ser dividida em 6 funções gerenciais. Antes de Fayol, né, acreditava-se, né, que os administradores nasciam prontos e não poderiam ser moldados, né, um pensamento lá de Sócrates e Platão, né? Ou eu nasço já com aptidão para ser líder, para ser administrador, ou eu não tenho perfil nenhum de administrador, né? Porém, Fayol insistia na ideia de que a administração era uma habilidade como qualquer outra, que poderia ser ensinada desde que fossem seguidos princípios básicos, por isso da criação da escola de chefes, né? Eu concordo com essa fala aqui. Algumas pessoas podem até aprender mais facilmente determinados campos do conhecimento, né? Tem um pouco mais de aptidão, mas não quer dizer que ninguém seja incompetente e não possa aprender. Assim, seja lá no campo da oncologia, no campo do centro cirúrgico, no campo da saúde pública, da ginecologia, obstetrícia, enfim. As áreas que eu me identifico mais, que eu gosto mais, eu me dedico mais e aprendo mais rápido. Mas eu sou
capaz de aprender qualquer área do conhecimento. O mesmo vale para a administração enquanto ciência. Alguns conceitos em relação às operações administrativas propostas por Fayol. Aí são os verbinhos, né, que eu falei que ele usa muito esses verbos, e o significado deles. Primeiro, quando eu falo de prever. Prever é prescrutar o futuro, é traçar o programa de ação, né? Eu tento deduzir, eu tento planejar o que vai acontecer ao longo do meu mês, por exemplo. Gestão de custos dentro do hospital, dentro da minha UBS hoje, por exemplo. Eu, como enfermeiro, eu tenho que fazer o pedido ao final do mês, eu tenho um dia específico, de materiais e insumos para o mês de março. Pedido de todos os materiais que usam dentro da unidade. Isso é prever, né? E existem formas para eu fazer isso. Uma delas é a observância da média de consumo dos últimos 3 meses, o que foi gasto em relação àquele material. Outra característica importante é eu saber se tem algum evento atípico que faça com que determinado material A ou B gaste mais ou menos que o habitual. E um terceiro fator é o índice de segurança técnica, que é uma recomendação do COFEN de trabalharmos com 10% a mais como um ponto de corte, 10 a 15%, acima do gasto, da média de gasto dos últimos 3 meses, para que assim provavelmente eu não fique descoberto pela questão de algum material. Tá? Isso que é prever. Eu posso aplicar isso para materiais, eu posso aplicar isso para cálculo de demanda, gestão de vagas, gestão de equipe, escala de atribuição, né? Prever é um verbo que a enfermagem tem que usar muito, a gente tem que estar sempre as coisas têm que ser previsíveis para nós, né? A gente já tem que estar esperando um evento quando ele acontece. Organizar é construir um duplo organismo da empresa, é manter sempre organizado o meu ambiente para o processo de trabalho e organizado com uma capacidade de readaptação de acordo com a previsão que eu já fiz. Se eu estou esperando algum evento, eu consigo reorganizar para poder lidar com aquela situação. Comandar é dirigir o pessoal, né? Dar ordem de comando, né? Vem lá do termo do militarismo. É eu estar sempre tomando as decisões, delegando essas decisões às pessoas, né? Então, eu tenho a equipe de trabalho, e aí, a partir da organização desse processo de trabalho, eu estar definindo o que cada um irá fazer. Isso é comandar. Coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os atos e esforços, né? Nada mais fácil de fazer isso aqui, de coordenar, senão dar o exemplo. Não basta apenas comandar, né? Até porque a ordem de comando, ela vai funcionar se eu for um bom coordenador. E um bom coordenador é um bom líder, é aquele que consegue estar sempre ligando, somando os esforços, né? Unindo as pessoas, harmonizando o processo de trabalho, sendo de fato o exemplo. Controlar é zelar para que tudo aconteça de acordo com as regras estabelecidas. Eu só vou conseguir controlar se eu estiver fazendo supervisão direta, se eu estar sempre por ali, né? Eu estar sempre acompanhando todos os processos. E a partir destes 5 verbos ou 5 conceitos das operações administrativas, nós temos os 4 elementos da função administrativa, que vai ser planejar ou prever, organizar, dirigir ou executar, que é fazer o comando, né, comandar, e controlar, que envolve tanto comandar como coordenar. Tá? Então, dessa forma, se estrutura os principais conceitos da teoria de Fayol. Nós temos alguns princípios gerais da administração também, que também são incorporadas e são grandes verdades até hoje nos contextos das instituições de saúde. O primeiro delas é a divisão do trabalho.
a especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. Isso aqui Fayol mantém de Taylor, né? Bebeu da fonte e incorporou isso à teoria dele. Autoridade e responsabilidade, que é o direito de dar ordem, o poder de esperar a obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade. Essa fonte aqui bebeu lá do militarismo, né? De maneira bastante uniforme, rígida. O próximo princípio é a disciplina, aplicação de comportamento a respeito dos acordos estabelecidos, que é uma cobrança contínua de respeito às regras e normas institucionais, tá? Isso é observado como princípio da disciplina. Sou um profissional disciplinado se eu me atento às regras e normas institucionais, se eu as respeito e as sigo, né? Próximo, unidade de comando. Cada empregado deve receber ordem de apenas um superior. Essa daqui é uma verdade muito importante e, quando quebrada, desestabiliza totalmente a organização hierárquica, né? Por exemplo, né? Eu sou enfermeiro da equipe da tarde na minha UBS, da área 05, em uma unidade que é dividida em 5 microáreas, né? Da Foi microárea tomar 5. banho. Eu não sou a pessoa que deva dar comando ao técnico de enfermagem, à médica da área 4, da área 3, da área 2, porque já tem outro líder. Quando outra pessoa interfere dando opiniões, pitacos ou ordens, né, solicitações de maneira colateral, isso mina a relação, isso dificulta o processo de autoridade, até mesmo as relações, além de poder gerar ciúmes, intrigas e tudo mais. O correto é que Oi? cada um Tá tem, te tem incomodando? Vou a sua botar o unidade de fone de comando. ouvido, então, peraí. Por exemplo, na realidade lá do hospital, o correto não é, por exemplo, que o enfermeiro da noite, que está pegando o Oi, amor? plantão do enfermeiro do dia, vá chamar a Peraí, que eu atenção vou do ligar o técnico de fone e vou enfermagem parar do de falar dia, nos que não é do colegas. plantão dele. O correto, eticamente, até formalmente, é que se ele tem alguma questão de uma situação de cuidado que envolva um técnico do outro plantão, ele fale de enfermeiro para enfermeiro do dia. E aí, esse enfermeiro do dia, que é a referência, a unidade de comando do dia, que vai conversar com ele e dialogar sobre o ocorrido e assim chamar a atenção. É muito importante que se siga essas questões. Unidade de direção, um plano para cada grupo de atividade que tem o mesmo objetivo. Eu tenho áreas hospitalares, eu tenho áreas de ação, eu tenho atividades em comum, né? Por exemplo, agrupamento centro cirúrgico, CME, é pela proximidade das atividades e do processo de trabalho que acontece ali, né? Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses gerais devem sobrepor aos interesses particulares. Eu devo pensar prioritariamente sobre os objetivos da instituição. Missão, visão, valores, aquilo que é importante para a instituição, antes dos meus pensamentos individuais. O coletivo sempre tem que estar à frente da vontade individual. O último princípio, não menos importante, é a remuneração do pessoal. É necessário que haja uma justiça e uma satisfação para os empregados e a empresa quanto à remuneração. Tem que existir um meio termo, um meio do caminho entre empregador e empregado em relação à remuneração, porque se ela não parecer justa, não há grau de satisfação, não há prazer no processo de trabalho e assim não há dedicação necessária e a produção cai. Outro princípio é a centralização. É a centralização da autoridade maior no alto da hierarquia. Por exemplo, na maioria das instituições hospitalares, quem é a pessoa com maior autoridade dentro de uma instituição de saúde? O responsável técnico, ele é o profissional de enfermagem com maior autoridade, no topo da hierarquia. Em relação
sistema de saúde, né? Quem é a pessoa com maior autoridade no topo da hierarquia na saúde, por exemplo, em Juiz de Fora? O secretário de saúde, tá? Isso é centralização. Cadeia escalar, uma linha de autoridade que vai do escalão mais alto para o mais baixo, o processo de hierarquização, né? Uma pirâmide de cima para baixo, responsável técnico, coordenador, enfermeiro setorial, técnico de enfermagem. Uma ordem, eu preciso de um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É preciso que haja um arranjo organizacional, preciso ter uma padronização. Não se pode, cada dia, por exemplo, o esparadrapo está numa porta diferente do armário. É preciso que seja padronizado em que local que fica cada coisa, para que essa ordem facilite processos de trabalho e até reduza perdas de material e de tempo. Equidade, né? É preciso que haja princípio de amabilidade e justiça para alcançar a lealdade das pessoas. Eu, enquanto administrador, enquanto líder, eu preciso aplicar o princípio da justiça sempre, eu tenho que ser justo. E eu também tenho que ser amável, eu tenho que entender, né? Eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter sensibilidade, respeito, né? Na hora que eu for abordar qualquer membro da equipe, para que ele se sinta acolhido, né? E eu entenda a forma de pensar e agir daquela pessoa também. Assim eu consigo uma lealdade pessoal das pessoas que eu lidero. Estabilidade do pessoal, permanência da pessoa no grupo, o que é um grande desafio hoje em dia, né? A curta permanência do profissional dentro da equipe, dentro do setor. Quanto mais tempo eu tenho profissionais satisfeitos, vestindo a camisa da empresa e se sentindo seguros e importantes por trabalhar naquele serviço, naquele setor, mais estável vai ser o processo de trabalho e funcionalidade daquele setor. Processos de trocas constantes, sempre profissionais novatos em treinamento, sempre pessoas chegando e saindo. Isso é um processo de instabilidade e que gera até cansaço e sobrecarga, né, da equipe de estar sempre readaptando a uma pessoa nova, sempre reensinando a nova pessoa, né? Às vezes chega a ficar cansado, né? Porque você mal treinou a pessoa, quando a pessoa tá caminhando com as próprias pernas, está conseguindo se virar mais sozinho, fazer as coisas que era o momento que a equipe poderia, né, descansar um pouco, ter um pouco mais de tranquilidade no processo de trabalho, aí a pessoa já vai e é retirada do setor, ou outro profissional importante já adaptado, a equipe, processo de trabalho é retirado e muda de plantão, e aí fica um tempo com um buraco, sem ninguém, e aí depois aí chega outra pessoa com zero bala para poder ensinar tudo também. Isso cansa, isso gera frustração e dificuldades no processo de trabalho. O próximo princípio é a iniciativa. Eu preciso motivar nos liderados a capacidade de visualizar um plano e assegurar o sucesso, né? Eu preciso que o meu planejamento ele seja vislumbrado por todo mundo que eu lidero, que é assim que vai ter sucesso. Não adianta só dar a ordem, a pessoa nem entendeu por que está fazendo aquilo. As pessoas precisam entender o porquê que aquele jeito é melhor, ou por que a partir de agora tal processo vai ser mudado, por que é importante que de fato se mude. E o último princípio, não menos importante, é o espírito de equipe. Harmonia e união entre as pessoas tem que ser, é um desafio constante e algo que tem que ser construído, dialogado e trabalhado com a equipe todos os dias. Terminados os princípios da teoria de clássica, né, fayonismo, nós vamos agora para a ligação dela com a enfermagem. Algumas influências sobre a enfermagem. Eu tenho uma estruturação dos serviços de saúde de uma forma rigidamente hierárquica, reproduzidos na prática de enfermagem. O serviço precisa ser muito bem estruturado e uma hierarquia bem rígida. A gente lida com muitos organogramas, principalmente nas linhas de subordinação de uma chefia para uma chefia de menor calibre, uma divisão do trabalho,
uma cobrança grande por disciplina e responsabilidade cada vez maior, cada vez mais alta, uma subordinação e ordem também incorporadas ao exercício profissional. A gente está sempre subordinado a alguém, a gente está sempre cumprindo ordens, a gente está sempre cobrados ou repassar de ordens e fazer com que essas ordens sejam cumpridas, sejam executadas. A aplicabilidade do faiolismo à enfermagem estrutura-se principalmente pelas estruturas rigidamente hierarquizadas, como os organogramas, definindo linhas de subordinação integral de um indivíduo ao outro, né, ao líder daquele serviço, ao coordenador daquele setor. Algumas críticas em relação ao cenário atual: o caráter prescritivo e normativo, restringindo-se apenas à estrutura formal da empresa, das instituições. Os aspectos organizacionais tendem a ser analisados de cima para baixo, pouco se ouvindo, ou quase nunca se ouvindo, as pessoas que estão na linha de frente, que estão na base da pirâmide, né? Sempre as decisões são tomadas pela hierarquia e são repassadas e cobradas nos seus níveis e instâncias inferiores, e isso pode também gerar absenteísmo. Dúvidas, perguntas sobre o faiolismo? O momento é agora, pode ser por áudio, pode ser por mensagem escrita também. Não? Beleza. Preciso dar a pausa de 15 minutinhos agora, a gente tomar um café, beber uma água. Estou exatamente na metade, faltam 2 teorias tradicionais. A gente volta em 15 minutinhos, tá bem? 8h24 agora, 20h20. 8h20, retornamos, tá bem?